chegamos na última parte da nossa bolsa lençóis. Agora eu vou te ensinar a fazer uma alça artesanal. Na parte 3, eu te dei duas opções de alças prontas que você pode usar aqui. E agora eu vou te ensinar essa, mas também vou te dar mais uma opção de alça pronta. Para fazer a nossa alça, vamos precisar de 3 pedacinhos de tira de material sintético, pode ser montana. Hoje em dia você acha isso muito facilmente na Shopee, no Mercado Livre. Procura como sintético montana, esse mais grossinho, mais resistente. E você consegue comprar ele tanto em tiras, já na largura que você quer, ou em mantas. E aí você pode cortar na dimensão que você precisa, usando uma tábua de corte, um cortador circular e uma régua de patchwork. E aí a largura da tira vai depender da ferragem que você vai usar. Eu tô usando aqui um quadrado que ele tem 2 centímetros de largura, então a minha tira também tem 2 centímetros de largura, porque ela precisa entrar aqui. E o ideal é que a tira tenha essa largura mesmo, não sobre e nem falte, porque fica com um acabamento mal feito. O comprimento das tiras, ele é padrão, só a largura que vai depender da largura da sua ferragem. Então você vai precisar de uma tira de 40 centímetros e 2 tiras de 8 centímetros. Como eu já mencionei, a gente vai precisar de 2 argolas para poder fazer a ligação entre a peça e a alça. Eu tô usando aqui argolas retangulares e eu indico que seja retangulares. Não use argola meia-lua e nem a argola redonda, porque a gente precisa de uma base reta para abrigar a nossa tira. Se você usar uma meia-lua, naquela região onde é redondo, o material sintético ele vai acomodar naquela região e aí vai deformar. Então o ideal é que a gente tenha 2 superfícies planas aqui para ele ficar certinho. Eu vou usar 2 tamanhos de ribite. Um maior, que é o número 5, é para aplicar a parte aqui do porta-alça na bolsa. Como a gente tem muitas camadas aqui, então a gente precisa de um rebite maior. E outro menor que vai ser para prender a nossa argola na alça. É bom ter uma caneta também para poder fazer as marcações. Eu vou usar essa reguinha que eu já tinha. Quem aí já me conhece há mais tempo sabe que eu tinha uma fábrica de acessórios. E aí, como hoje em dia o acesso aos materiais está mais fácil do que era antigamente, eu resolvi trazer esses conhecimentos também para os meus tutoriais. Então eu vou usar aqui uma reguinha que eu já tenho de furos, mas eu vou passar as medidas para vocês onde você vai colocar o furo, então dá para você fazer com uma régua normal. Essa aqui só me facilita a vida. Para furar e bater os ribites, eu vou usar um balancinho. Para quem não conhece, balancinho é esse daqui. Mas eu sei que o balancinho é um investimento meio alto. Então, se você quiser se aventurar e for realmente fazer acessórios, compensa comprar ele, porque ele realmente faz diferença. E eu pretendo, se você gostar, já me fala aqui, trazer mais peças assim com acessórios diferentes e ensinar esses acessórios para você. E aí, então, se você quiser mesmo investir nisso, é uma boa. Mas a gente tem alternativas ao balancinho. Para furar, por exemplo, tem o alicate de furo, que é esse daqui, que é até legal porque ele tem vários furos. E para bater os ribites, botões, essas coisas, tem as matrizes manuais. E você também encontra todo esse material, Mercado Livre, Shopee. É bem tranquilo hoje em dia de encontrar. Então chega aqui de enrolação e bora pra aula? Então a gente vai começar primeiramente fazendo a marcação dos furos. Aqui na alça a gente precisa de fazer 2 furos em cada ponta, porque a gente vai pegar a argola, colocar aqui dentro, dobrar e bater o ribite aqui para prender ela. No porta-alça a gente vai fazer só 2 furos aqui, porque a argola também vai passar aqui dentro. E aí a gente vai colocar o porta-alça na bolsa e passar o ribite por todas as camadas e depois bater ele. O primeiro furo aqui, o mais próximo à borda, eu sempre faço ele com uma distância de no mínimo 1 centímetro. Pode ser entre 1 centímetro e 1,5 centímetros. E aí, como eu tenho a reguinha aqui, vou mostrar pra vocês como eu faço. Essa reguinha, eu desenhei ela num programa e mandei cortar no MDF já com as gravações, né? Porque igual eu falei, eu tinha uma fábrica, então eu queria agilizar. E aí eu venho aqui e marco, ó, 1,5 centímetros. O segundo furo, o que que você pode fazer? Se você estiver usando essa argola, ó, essa argola aqui é da Altero. Vou colocar o código dela aqui na tela se você quiser comprar. Ela é uma argola um pouco mais fina. E aí, pra essa, eu tenho uma distância já determinada. Agora, se você estiver usando uma argola mais grossa, pode ser que a distância que eu coloque aqui e você faça esse furo, pode ser que não dê o suficiente para você fechar aqui. Então, o que você pode fazer é, marca o primeiro furo, vai lá, fura, coloca a sua argola e vê a distância que você precisa. Se você precisa chegar mais para cima ou mais para baixo. E aí você vem cá, já vai estar furado, você vem cá e marca. E aí você pode até depois medir para ver qual que é essa distância. Se deu assim, mais ou menos 3,5
com 2 centímetros. Aí você analisa se você arredonda para 3,5 ou se você deixa com 3, tá? Para você criar um padrão. É interessante também que você crie um padrão, não seja cada peça vai ficar num tamanho diferente, porque dependendo dessa dobra que você fizer aqui, isso vai dar um tamanho diferente de alça. A gente entende, a gente sempre explica para as clientes ou para quem quer que for a gente passar essa peça, que é uma peça artesanal, então pequenas variações podem acontecer, mas é legal a gente criar um padrão. Então aqui, ó, para essa peça aqui, eu sempre furo, ó, no 1,5 e no 4,5. Então eu vou furar aqui, ó. Vou mostrar como que você vai fazer se você não tiver essa reguinha. O que que você vai fazer? Você precisa primeiro achar o centro da sua peça. Então se a minha peça tem 2 centímetros, o centro aqui é 1. Então achei aqui e depois eu venho aqui e meço, ó, 1,5. Opa, peraí que tá errado. Aqui, 1,5, é aqui, achei grande demais. E 4,5 foi que eu coloquei no outro? Acho que foi. Então agora eu sei aonde eu preciso furar. Nessa peça aqui, a gente vai colocar 1,5 em cada ponta. Prontinho, agora a gente vai furar isso daqui, se você tiver com alicate é bem tranquilo aqui, ou com um balancinho numa matriz vazadora. Eu vou furar lá e já volto com ela furada. Furos prontos, eu até esqueci de comentar o tamanho do furo. Para o rebite de 3, que é o que a gente vai bater na alça, você pode furar com um tamanho de 2 a 3 milímetros. Para o de 5, o ideal era um pouquinho maior, um 4 milímetros, só que eu esqueci de pegar a matriz de vazadores maior. Vai ser assim mesmo, vai dar um trabalhinho para entrar aqui, mas não tem problema não. Mas o ideal era que fosse um furo maior, ó. De qualquer forma, ele entra, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a minha argola aqui, e aí uma dica aqui, ó, de produção. Nesse caso aqui não vai fazer tanta diferença, porque a gente vai ter material sintético dos dois lados. Mas se você estiver fazendo uma alça aqui, do outro lado não vai ficar coberto, isso acontece muito quando você usa argola meia-lua. Sempre coloca a parte da emenda da ferragem aqui, ó, num lugar que vai ficar escondido. Então, no caso aqui, nessa parte ela não vai aparecer. E aí agora a gente vai colocar o rebite. Se você estiver trabalhando com um rebite que ele é duplo, tem uns que tem a cabecinha lisa dos dois lados, tanto faz o lado aqui que você vai colocar, mas como eu trabalho com esse rebite aqui, você vai colocar sempre essa parte aqui, que eu chamaria de avesso, aqui na ponta, porque aí ele vai ficar do avesso também. Então eu coloco aqui, coloco a argola, venho, passo aqui no outro buraco, e aí eu venho com a cabeça e encaixo aqui. E aí depois a gente vai bater na matriz. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Prontinho, ó, já tá preso aqui. E aí agora a gente vai colocar na bolsa. O que você precisa primeiro ver? Aonde que eu vou aplicar aqui o meu porta-alças na bolsa? Eu quero que ele fique nessa região aqui, que é o acabamento, pra gente manter o design que a gente criou aqui, que aqui é a parte do acabamento da bolsa. Então ele vai ficar aqui. E ele precisa também ficar, na verdade não precisa, mas eu acho que fica melhor, que a argola ela tem uma folguinha aqui, tá vendo? Então, eu acho legal a gente colocar mais embaixo e a argola ficar presa aqui. Eu acho que ela fica mais legal se a gente deixar uma folguinha aqui. Então, eu vou analisar aqui aonde que tá. Venho com uma caneta mesmo, vai ficar escondida depois, e faço um risquinho aqui só pra ver, ó. E eu também faço ele aqui, meio que centralizado nesse pedaço aqui, tá vendo? E aí eu achei aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos na cabeça da terceira carreira. Então, tá aqui a terceira carreira, a gente contando aqui pra cá, ó. Primeira, segunda, na cabeça da terceira carreira aqui. E aí, essa parte aqui é aquela dos dois aumentos. Eu gostaria que tivesse um ponto bem aqui, pra ser bem o ponto central, mas não tem, né? A pessoa é doida, ela gosta da simetria, mas não tem problema não. Vamos superar isso. Então ele vai vir bem aqui. E aí no que eu achei o ponto onde ele vai vir, eu vou pegar aqui e vou analisar aqui aonde ele vai sair aqui do outro lado. O ideal era a gente ter um agulhão daqueles de costura criativa pra gente fazer um furo aqui no tecido. Só que como eu não tenho, eu vou improvisar. Eu vou pegar uma tesourinha assim, ó, de ponta, e aí eu vou vir aqui aonde que eu quero fazer o meu furo, vai ser mais ou menos aqui. E aí eu vou começar a picar aqui para poder abrir esse furo.
As outras peças que eu tinha feito, eu tinha pregado a alça antes e depois pregado o forro. Só que eu não gostei do acabamento, principalmente nesse pedaço, que eu até tava costurando, passando, fazendo aquela costura como eu ensinei na aula passada. Fazia ela passando pelo material sintético, só que tava dando bastante trabalho. E eu acho que assim vai ficar um acabamento melhor. Ó, tô vazando aqui, tô saindo aqui. Cuidado pra não cortar o crochê. Atravessou, tá vendo? Pode abrir bem esse buraco aqui, ó. Vai ficar escondido, não se preocupe. Agora a gente vai colocar o nosso porta-alças aqui. Como eu disse pra vocês, eu vou dar outra opção, que é uma que eu até mostrei lá na parte 2, que é uma alça que tem o porta-alças. E aí, como eu comentei lá, dá pra você tirar o porta-alça e aplicar a argola diretamente no crochê, ou dá pra você usar o porta-alça deles também, que aí você vai fazer a mesma coisa, vai encontrar onde vai ficar o porta-alça e vai bater o ribite. Aqui a gente vai fazer assim, ó, vamos pegar o ribite, vamos colocar numa ponta aqui, ó, pelo lado direito. E aí, vou passar aqui no buraco que eu criei. Ufa, consegui. Deu um trabalhinho, mas consegui. Aí agora eu vou vir com a minha alça. E você tem que cuidar pra colocar a alça do jeito que ela fique certa. Se eu colocar assim, aqui o zoom tá muito, mas acho que dá pra você entender. Se eu colocar assim, ó, a alça vai ficar do avesso. Então tem que cuidar pra alça ficar direita. Então você pode colocar, ó, avesso com direito aqui e vir e encaixar a alça. Esse é o jeito certo. E agora eu vou passar o ribite aqui e colocar a cabeça. Pronto, tá travada aqui. Agora eu vou fazer do outro lado. Você vem, alinha a alça. Eu já tinha feito o furo de cá. Vou colocar o ribite aqui no buraquinho. E aí vou colocar aqui no buraco que eu tinha criado. Vê se a alça tá reta, se não tá torta. Passa por dentro aqui do porta-alça. E aí você fecha passando por dentro do ribite. E agora vem e coloca a cabeça. E agora a gente vai lá no balancinho bater esses ribites. Se você não tiver o balancinho, você vai bater com a matriz manual. E agora, finalmente, a nossa bolsa lençóis está prontinha. E como eu disse lá na primeira parte, apesar de ser uma peça com uma construção relativamente simples, nessa aula você não aprendeu só uma bolsa, você aprendeu tudo isso, além de diferentes possibilidades de adaptação da peça dependendo do material e do resultado que você quer alcançar. E é justamente isso que eu gosto de trazer nas minhas aulas. Mais do que uma receita pronta, eu quero que cada peça que eu trago no meu canal te ajude a construir repertório, entender a lógica da construção e assim evoluir no crochê. Porque eu acredito que quando a gente começa a entender o porquê de cada coisa e não só repetir etapas e receitas, a gente ganha muito mais liberdade para adaptar, criar e até enxergar novas possibilidades dentro de outras peças também. Então, mesmo que você faça uma peça exatamente igual à minha ou totalmente diferente, eu espero que essa aula tenha te deixado mais segura, mais criativa e com um olhar mais atento para os detalhes e acabamentos. Eu quero muito ver a sua versão da bolsa lençóis, então, quando postar, me marca, porque eu vou amar ver as adaptações, escolha de cores, fios e acabamentos que você criou a partir desta base. E se você caiu aqui de paraquedas só nessa última parte, eu recomendo muito que você assista as outras aulas também, porque cada etapa foi pensada justamente para a gente aprofundar cada detalhe da construção dessa bolsa e trazer detalhes que vão ajudar no resultado final. Eu vou deixar a playlist completa linkada aqui ou aqui, nunca sei que lado que é, para que você possa ver. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima aula!